Cumprimento a todos vocês com muita alegria e a todos que nos acompanham de forma virtual. Eu quero hoje não expor um texto, como é meu costume fazer e como amo fazer. Hoje eu quero tratar de um assunto, portanto não vou fazer uma exposição bíblica, mas vou ler um texto onde ancoro o tema que quero tratar, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Richard Baxter, um erudito puritano da Inglaterra, escreveu um clássico sobre esse versículo, Pastor Reformado. Se você ainda não leu, vale a pena conferir. E ele tratou bem desse texto. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E já de começo, nós temos dois compromissos vitais. Primeiro, cuidar de nós mesmos. Segundo, cuidar da igreja de Deus. Nenhum de nós estará apto para cuidar dos outros, sem primeiro cuidar de si. A vida do líder é a vida da sua liderança. John Shaw disse, porém, que se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque quando um líder peca, ele peca contra o maior conhecimento. Por isso é mais grave. É mais hipócrita o seu pecado, porque via de regra ele exorta as pessoas à santidade e às vezes ele não vive essa santidade. E o pecado do líder é mais danoso, porque ele impacta mais pessoas negativamente. Estávamos hoje tendo o desfrute precioso da convivência e da comunhão com o professor Wilson no almoço, e estávamos trazendo à memória os riscos e perigos do ministério. Eu acho que nós vivemos o melhor dos tempos e o pior dos tempos. O melhor dos tempos, eu não sei se você enxerga assim, mas é absolutamente fantástico viver nessa geração. Porque a nossa geração viu, está vendo e há de ver coisas que os que viveram antes de nós nem imaginavam, no melhor do seu futurismo. Eu fui conhecer computador, já era pastor há vários anos. Eu fui para o seminário em 78, e eu tinha uma maquininha de escrever Letera 32, e era muita coisa. A primeira impressora que vi parecia maior que esse púlpito. O meu primeiro laptop tinha 2 gigas, pensa numa coisa potente, 2 gigas. Hoje não existe mais nada, nem pendrive com 2 gigas. Quando se falou pela primeira vez em internet, parecia o anticristo que ia chegar. Parece que nós não conseguimos mais viver sem essas conexões. No passado, você pregava para pequenos, médios e grandes auditórios. Hoje você prega com janelas abertas para o mundo. Hoje você prega um sermão na sua igreja, e daqui a alguns meses, milhões de pessoas assistiram aquela mesma mensagem. Então é fascinante viver nessa geração. É fascinante, mas é muito perigoso também. Há muitas pessoas que se perdem. Há muitas pessoas que escutam muitas vozes
e se desencaminham na vida. Há muitas pessoas que, pela sua radicalidade, às vezes farisaica, usam esse instrumento para bater naqueles que discordam deles, ou têm uma outra perspectiva. E é uma verdadeira onda de maledicência, até assassinato de reputação. Então, viver no equilíbrio nesse tempo, onde as pessoas colocam a sua imagem, a sua voz, com outra mensagem, e até você conseguir esclarecer alguns de que não é você, de que não é o que você pensa, nem é o que você prega, demora um pouco. Hoje, quase toda semana, professor Wilson, precisamos derrubar um perfil falso, com a minha imagem, com a minha voz, vendendo produtos os mais variados, até remédio para surdez. Então, não é fácil viver nessa geração, mas é o nosso desafio. Nós estamos nesse tempo, de riscos e oportunidades. E então eu gostaria exatamente de pensar com vocês sobre 10 princípios de Deus, acerca das tensões e desafios e até pressões do ministério. Como lidar com o ministério em tempos de tantas oportunidades e de tantos riscos. Pelas minhas andanças pelo Brasil, Deus tem me dado já a oportunidade de pregar em todos os estados da nossa federação, em mais de 1.500 igrejas, das mais diversas denominações, conversado com tantos pastores, tantos líderes, e eu cheguei a pelo menos 5 conclusões nessas análises. Primeiro, há muitos pastores hoje, no ministério, que nunca foram chamados, vocacionados para o ministério. O ministério para eles é um peso, e eles são um peso para o ministério. Não podem dizer como Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. A ponto de dizer, eu não fui desobediente à visão celestial. Não há nenhuma desonra e nenhum demérito em não ser um pastor. Ser pastor não torna você mais espiritual do que ninguém. Mas se não tem o chamado, não entre. Não entre. Vai ser problema para você e para a igreja. Segundo, constatei muitos pastores emocionalmente instáveis. Gente que estava precisando ser cuidada, está cuidando. Estava precisando ser pastoreada, está pastoreando. Gente que está fragilizado e extremamente vulnerável emocionalmente, cuidando de gente. E um líder vulnerável é um perigo, sobretudo no gabinete pastoral. Então, essa é uma constatação. Terceira conclusão que eu cheguei: há pastores confusos teologicamente no ministério. Eles não têm uma espécie de espinha, coluna vertebral. O vento bate para cá, ele vai para cá. O vento bate para lá, ele vai para lá. Levado por todo o vento de doutrina. E ele vai para um congresso, eureka, descobriu o segredo. Muda tudo na igreja e implementa uma nova ideia. Ele vai para um segundo congresso, não era nada aqui não, agora eu achei o caminho, e muda tudo outra vez. E vai para um terceiro e muda de novo. Ele está confuso. Nem ele está sabendo para onde vai. Portanto, as suas ovelhas ficam perdidas. Quarta conclusão que cheguei: há pastores desanimados no ministério. E se você estudar as igrejas chamadas históricas, sobretudo, ouso dizer que mais de 50%
das igrejas estão num platô. Igrejas de 100 a 150 membros, e cada aniversário que faz, de ano em ano, de década em década, não varia muito, 100, 150, 140, 160, e fica nesse patamar a vida toda. Pior, os pastores não estão incomodados, estão acomodados com isso. Não está ninguém está sofrendo. Acha normal. E alguém já brincou, se o pastor senta, as ovelhas deitam. Então o líder precisa ser alguém animado, entusiasmado, uma linguagem bem humana aí, sangue nos olhos e faca nos dentes. Porque se ele estiver desanimado, então dificilmente o povo dele vai estar animado, porque via de regra o povo é um reflexo da sua liderança. Mas em último lugar, para não lhes cansar nesse diagnóstico, encontrei pastores cansados da obra e na obra, que fazer o bem cansa também, fazer o certo cansa também. Paulo diz em Gálatas lá, não cansemos de fazer o bem. Então tem gente cansada na obra e cansado da obra. Já se brinca por aí que a área mais tensa, mais desgastante da vida é o ministério pastoral. E é mesmo, de certa forma sim. Você carrega os seus fardos e às vezes um monte de mochila pesada nas costas de outras pessoas. Bom, mas então quais são as pressões do ministério? Eu quero partilhar com vocês 10 dessas pressões nesta noite. Em primeiro lugar, é a pressão de fazer para competir. Irmãos amados, me permita chamar de classe. A classe pastoral lida com multidão, mas vive na solidão. Nós temos muitos colegas e poucos amigos. A psicologia humana prova que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Poucas pessoas ficarão entusiasmadas com a sua vitória, com o seu sucesso. Poucos pastores terão alegria de saber que a igreja do irmão ao lado está crescendo mais que a sua. Porque a visão que ele tem é de competitividade e não de cooperação. Isso não é novo não, isso é antigo. O apóstolo Paulo tem que lidar com isso na igreja de Corinto. É uma igreja pluripartidária. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas Paulo vai combater essa visão de competitividade, dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, nós não estamos formando grupos, nós não estamos competindo uns com os outros, nós estamos cooperando uns com os outros. Há uma inter-relação de codependência, porque nós não estamos construindo o nosso próprio reino, nós estamos promovendo o reino de Deus. Então, isso é algo importantíssimo. Tem muita gente hoje se desgastando por isso, porque ele nunca vai estar feliz, porque sempre vai ter uma igreja maior que a dele, com mais gente do que a dele, trabalhando talvez melhor do que ele. E sabe o que é que nós devíamos fazer? Aprender com os que estão dando certo. Copiar o que é bom não tem problema não. Se você conhece uma igreja que
Deus está abençoando, está crescendo de forma saudável, vai lá, aprenda. Quem sabe você possa aplicar alguns princípios. Em vez de ficar remoendo, com inveja ou ciúme, ou em vez de criticar aquele que está crescendo, tem gente que acha que tudo que cresce não é bom. Ah, está crescendo porque deve estar abrindo mão de alguns princípios e valores. E outras ainda dizem, não, está crescendo porque não tem qualidade. Eu não cresço, mas tenho qualidade. Qualidade estéril. Isso não é qualidade. Bom, sabe qual é o segundo problema? Vamos ao segundo ponto. Segunda atenção, é acostumar-se com o sagrado. Irmãos, o ministério pastoral, sobretudo, pode ser um grande risco para a vida espiritual. Um grande risco. Porque o dia a dia que você lida é com o sagrado. A sua ferramenta de trabalho é a Bíblia. De repente você se aproxima da Bíblia, não num aspecto devocional, de deleite, prazer, de comunhão com Deus, mas como um profissional religioso, cujo trabalho é fazer sermão, preparar estudo bíblico. E aí de repente você bota sua vida, seu ministério no piloto automático. Há poucos dias um pastor me liga, e eu percebi que ele estava chorando do outro lado da linha, coração amargurado, disse, pastor Hernandes, o que eu me tornei foi um fabricante de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo, isso não queima mais o meu coração, isso não faz brilhar mais os meus olhos. Estudar a Bíblia para mim é uma coisa mecânica. Então entendamos uma coisa, acostumar-se com o sagrado pode acontecer com a gente o que aconteceu lá com os filhos de Eli, Rofini e Finéias. Eles eram sacerdotes do Senhor, mas não respeitavam mais a Deus, não respeitavam mais o culto, não respeitavam mais as pessoas que vinham para adorar, não respeitavam mais os sacrifícios que eram oferecidos a Deus pelo povo. E eles estavam tão acostumados com o sagrado que, depois de enfrentarem uma derrota num campo de batalha com os filisteus, contra os filisteus, não, o problema é que a arca não está aqui, vão trazer a arca, é um símbolo sagrado, a presença de Deus, é levar a arca. Houve um barulho, um ruído no acampamento, mas enfrentaram uma derrota acachapante, 30.000 homens morreram, os 2 sacerdotes morreram, o Eli morreu, a nora dele morreu, mas antes de morrer deu à luz ao menino que pôs o nome de Icabode, foi-se a glória do Senhor. Então vigie o seu coração, para que o estudo da teologia, que é delicioso, extraordinário, é sublime, não se torne algo tão comum na sua vida, a ponto de você perder o senso da sublimidade, da reverência, do deleite e do prazer de estar na presença de Deus. Quando eu vejo o Senhor Jesus chamando os apóstolos, está lá em Marcos 3, aquilo me encanta muito. O Senhor Jesus escolhe os que Ele mesmo quis e designou-os para estarem com Ele, e só depois designou-os a pregar e a libertar os cativos. Em outras palavras, a maior prioridade da nossa vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da nossa vida é ter intimidade com o Deus da obra. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Então não podemos perder jamais o senso do sublime, a ponto de acostumar-nos com o sagrado. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar, já começamos a falar dele. Terceiro ponto é esse, é o perigo de cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo. E às vezes nós até damos um nome bonito de espiritualidade, eu sou tão espiritual que eu nem penso em mim, nem cuido de mim.
Estou cuidando dos outros. E Paulo, ao escrever, ou melhor, ao falar para os presbíteros de Éfeso, deixa isso claro para eles: atendei por vós. E só então por todo o rebanho. Porque se nós descuidarmos de nós mesmos, em todas as áreas, seja física, seja emocional, seja moral, seja espiritual, nós nos desqualificaremos para cuidar dos outros. E ouso dizer que a ovelha mais complicada do rebanho, a mais difícil de ser tratada, às vezes a mais rebelde, é a ovelha que nós vemos diante do espelho. O maior problema do ministério são os ministros. O maior problema do pastorado são os pastores. Nós somos as pessoas mais complicadas. Se não cuidarmos de nós mesmos, como cuidaremos dos outros? Se não formos pessoas comprometidas com as Escrituras, como nós gostaríamos ou conseguiríamos que as ovelhas fossem comprometidas com as Escrituras? Se nós não sabemos o que é vida devocional, como nós poderemos motivar as pessoas a terem vida devocional? Se nós não formos fiéis a Deus, como poderemos esperar que as pessoas sejam fiéis a Deus? Então, cuide de você, para depois cuidar dos outros. Quando você vai para o livro de Atos, ele fala do que Jesus começou a fazer e a ensinar. A gente pensa que o ensino é o que eu ensino, o que eu falo, o que eu comunico, mas a vida precede o que eu falo. As pessoas nos observam mais do que nos escutam, elas nos veem mais do que nos ouvem. Talvez o sermão mais eloquente que precisamos e podemos pregar é o sermão da vida. Você investe algumas horas para preparar um sermão, mas você gasta décadas para formar uma vida. Então, cuide de você, para você poder cuidar dos outros. Quarto ponto que eu quero trazer aqui para nós, nossa reflexão: o perigo da síndrome de sentir-se insubstituível. Às vezes a gente pensa além do que convém a nosso respeito. Às vezes nós imaginamos assim: se eu não estiver aqui, nada vai funcionar. Se eu não estiver na frente, nada vai acontecer. Sabe quem pensou assim por um tempo? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. E para mim, a chave de virada no ministério de Saulo de Tarso, para depois ser Paulo, foi exatamente esse ponto, que nós chamamos de a transição da velha para a nova aliança. Porque na nossa imaginação, a princípio, Saulo já foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, o que não é um fato. O que não é um fato. Diz a Bíblia que quando Saulo foi convertido no caminho de Damasco, está lá em Atos 9:20, em seguida, ato contínuo, ele começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas, no verso 22 de Atos 9, diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Notem, há alguma diferença entre afirmar que Jesus é o Filho de Deus e demonstrar que Jesus é o Messias? Há alguma diferença nisso? Demonstrar é provar uma tese.
exaustiva, meticulosa e cuidadosamente. Qual foi o tempo, o intervalo, o lapso entre o verso 20 e o verso 22? Atos não responde essa pergunta. A resposta está lá em Gálatas capítulo 1. Que Saulo, depois que foi convertido, em vez de subir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, foi para a região da Arábia e fica lá 3 anos. E a pergunta é: o que ele ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Nesse período ele relê certamente o Antigo Testamento e chega a uma conclusão: o Jesus que ele perseguira verdadeiramente era o Messias. E então, depois de 3 anos, conforme Gálatas 1,18, ele retorna a Damasco, e aí se encaixa o verso 22, Saulo mais e mais fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, e quando ele prova que Jesus é o Cristo, os judeus de Damasco querem matá-lo. Ele escapa de uma maneira milagrosa, de um cesto, muralha abaixo, e agora diz a Bíblia que ele sobe para Jerusalém. E o ponto que eu quero destacar é este: quando ele sobe para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança, ele está governado pela velha aliança. E qual é a diferença entre a nova e a velha? Na velha aliança, quando Moisés desce com as tábuas da lei do Monte Sinai, o povo diz para Moisés: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Pergunta: vocês fizeram? E a resposta é um sonoro não. E por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não. Faltou-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada depende de Deus. Mas na nova aliança, que Paulo vai ensinar mais tarde na sua carta, segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto dos que são salvos, como nos que se perdem, para este cheiro de morte para a morte, para aqueles aromas de vida para a vida. Mas quem, porém, é suficiente para estas coisas? Silêncio. A resposta vem no capítulo 3, versículo 4 a 6, a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Então, acompanhe esse raciocínio para entender que nós não somos insubstituíveis. Quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com a ideia de que ele vai ser o grande líder da igreja. Por que ele pensa isso? Por algumas razões. Primeira razão: os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus, lá do norte, região mais rural. E aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é verdade que quando o Espírito Santo foi derramado, as pessoas chegaram com ceticismo, perguntando: o que quer isso dizer? Outros chegaram com preconceito e disseram: esquece, são galileus. Outros com zombaria, estão bêbados. Então Saulo pensou assim: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. Segunda razão: os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Não vão conseguir nada. Terceiro, ele, Saulo, cresceu lá em Jerusalém, ele conhecia os intestinos da cidade, ele conhecia os corredores eclesiásticos, ele sabia tudo. Eu vou ser o líder. Quando ele chega lá, os membros da igreja de Jerusalém não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé para perseguir os cristãos e bater a porta da igreja na cara dele. Nem recebido foi. Barnabé o acolhe, o apresenta aos apóstolos, os apóstolos o recebem. Agora ele fala com os que nasceram fora de Israel, e eles tomam a decisão: nós vamos matar esse Paulo. Fizeram até um voto: vamos matar esse Paulo. Agora pense você comigo uma coisa, pensa num pastor que está tão animado com a igreja, e os membros da igreja se reúnem e dizem: pastor, o senhor tem que ir embora daqui. Não, o senhor não pode ser nosso pastor. Já pensou nisso?
pastor quer ficar e os membros estão convencidos que ele deve sair. Mas foi mais do que isso. Lá em Atos 22, 17, diz que o próprio Deus apareceu para ele, lá em Jerusalém, diz, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão ouvir você. Uma coisa é ser mandado embora pelo conselho da igreja, pela assembleia da igreja, mas ser mandado embora pelo próprio Deus, parece que não tem opção. Sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Ele argumentou com Deus, não, senhor, para um pouquinho só. Para um pouquinho só. O senhor não está entendendo uma coisa. Eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava lá, eu consentia nisso. Ele está trocando em miúdos, está dizendo para Deus, oh Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito. Se o senhor me tirar daqui, essa igreja não vai para frente. Eu sou o cara, eu tenho o melhor preparo, eu tenho o melhor currículo. E Deus diz, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Atos 9,30 diz que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. E dali eles mandaram para onde mesmo? Para Tarso. Sabe o que era Tarso? A cidade que ele nasceu. Você sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim, então faz um favor, arruma as malas e volta para casa. E sabe quanto tempo ele ficou em casa, no molho, longe dos holofotes? 10 anos. 10 anos. Mas o pior não tinha acontecido. Atos 9:31 diz que no dia que ele arrumou as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que é isso? No dia que vai embora da igreja, o problema da igreja se resolve. A igreja explode em crescimento. Sabe o que Deus está ensinando a esse homem, a você e a mim? Nós não somos insubstituíveis. Só Deus o é. Só Deus o é. Nós só somos cooperadores. Nós somos vasos de barro. A excelência não está no vaso de barro, mas está dentro dele. O evangelho é mais importante que o evangelista. A obra é mais importante que o obreiro. A pregação é mais importante que o pregador. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua. Quinto problema, opressão do ministério, é o perigo de perder o foco. Irmãos amados, tanta gente perdendo o foco. Quer ver uma coisa? Como é que você lida com crítica? Ou vocês já chegaram naquela fase da vida que ninguém mais critica vocês? Sabe qual é a intenção do crítico? A intenção do crítico é tirar você do foco. Porque se você der atenção ao crítico, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde a saúde, você perde o foco. O maior problema do Davi, quando estava para enfrentar o Golias, foi lidar com as críticas do seu irmão. E o que Davi fez? Depois de arrazoar tudo que foi possível com ele, diz o texto lá, Davi deixou seu irmão para lá e foi falar com outra pessoa. Nós estamos na fase, irmãos, dos grupos de internet. Pastores gastando tempo, perdendo tempo, com coisa que não tem nenhum valor, em discussões inócuas, infrutíferas, às vezes caindo na malha da maledicência. E se você não rezar na cartilha dos críticos, você é anatematizado, carimbado. E quanta gente perdendo tempo com aquilo que não tem valor. Não estou dizendo com isso que não haja espaço para apologética, que não haja espaço para você ter clareza do que você pensa, do que você crê e defender isso firmemente. Não estou dizendo com isso que você deve se contemporizar com qualquer ideia que surja no mercado da fé, nada disso.
Mas cuidado, porque às vezes nós podemos ser tentados a perder o foco no ministério. No livro de Atos dos Apóstolos tem 3 tentativas assim. A primeira delas é o capítulo 4. É a perseguição de fora para dentro. A igreja foi perseguida. Para parar a obra. Como é que a igreja reagiu? Oração e pregação ainda mais forte. Aí o diabo mudou de tática no capítulo 5. Agora não é mais a perseguição de fora para dentro. Agora é a infiltração de dentro para fora. Botou um casal hipócrita dentro da igreja, Ananias e Safira. Tirando a autoridade espiritual da igreja. Como é que a igreja reagiu? Oração e pregação. Aí vem uma terceira tentativa no capítulo 6, agora não é nem a perseguição de fora para dentro, nem a infiltração de dentro para fora, agora é a distração. Distração. A igreja cresceu. E quando a igreja cresce, crescem os problemas também. Aí a igreja começou a murmurar, porque a distribuição lá das viúvas dos helenistas não estava legal para elas, e começaram a murmurar, e a igreja virou um cenário de murmuração. E eu fico impressionado, pastor Naamã, porque os apóstolos podiam ter tomado a seguinte decisão: ô gente, crente, murmura mesmo, deixa murmurar, nós não estamos fazendo a obra, deixa murmurar. Ou eles poderiam ter pensado assim: gente, nós estamos trabalhando pouco, nós estamos levantando 6 da manhã, vamos levantar às 5, para a gente dar conta do recado. Não, a decisão deles foi outra. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E esse ministério, a diaconia das mesas, vamos escolher dentre nós homens cheios do Espírito Santo, homens de fé e de sabedoria para cuidar da diaconia das mesas. Nós vamos nos consagrar aquilo para o que Deus nos chamou. Eles não perderam o foco. E eu compreendo, professor Tiago, que Atos 6:4 é um divisor de águas na história, não só dos apóstolos, mas da igreja cristã em todos os tempos. Às vezes, meus irmãos, o pastor, ele se distrai com muita coisa. Eu conheço igreja que tem que comprar uma caixa de prego, é o pastor que tem que comprar a caixa de prego. Comprar um saco de cimento, é o pastor que tem que comprar um saco de cimento. Eu não estou dizendo que isso desmerece o pastor. Eu estou lhe dizendo que muitas vezes, o pastor deixa de fazer aquilo que, para o que Deus o chamou para fazer, e não delega para outros fazerem aquilo que eles podem fazer. Não perca o foco. Outro princípio, outra coisa. 6º lugar, o perigo de perder a batalha na tensão entre o urgente e o importante. Tudo na vida tem a marca do urgente. Quer ver uma coisa? Eu já fui, hoje eu não vou mais, mas eu já fui no sábado em 4 aniversários. Por entender uma coisa, algumas ovelhas entendiam isso. O pastor auxiliar pode ir, mas se o pastor titular não for, não valeu, o auxiliar não valeu. É o pastor titular que tem que fazer oração, na hora dos parabéns. E aí o abençoado, o pastor, corre igual um maluco, não deu prazo para orar, não deu prazo para se preparar direito, sábado ele já está esgotado, chega no domingo, ele não tem nem energia mais, porque passaram para ele a ideia, e as ovelhas entenderam isso, que só ele pode fazer, que é urgente, tudo é urgente, você convidar para ir uma festinha é urgente, um churrasco é urgente, esse é mais urgente ainda, e às vezes o importante fica para trás. Então não sacrifique no altar do urgente aquilo que de fato é importante. Isso nas coisas básicas. Por exemplo, filho chega em casa e diz: papai, eu não estou sabendo fazer o exercício aqui da escola, dever de casa, o senhor me ajuda? Aí o pai diz assim para o filho: meu filho, se vira aí, cara, estou ocupado agora, amanhã você pergunta para o seu professor, ou liga para o seu colega. Daqui a 10 minutos o telefone toca, o pai
gasta meia hora ao telefone. E o menino do lado olhando, falou: eu nunca vou ter com meu pai o cartaz que tem os amigos dele, o trabalho dele, a empresa dele. O que é importante? Deus é importante, seu cônjuge é importante, seus filhos são importantes. E às vezes a gente sacrifica no altar do urgente aquilo que de fato é importante. A vida ministerial é feita de escolhas. Nós fazemos escolhas e tomamos decisões todos os dias, todos os dias. A pergunta é se nós não estamos sacrificando no altar do urgente o que de fato é importante. Sétimo princípio, ou sétima atenção, o perigo, irmãos amados, preste atenção nisso, o perigo da acomodação do pastor e do líder. Eu vou lhes dizer que isso entristece muito, porque hoje mais de 50% dos pastores estão acomodados. As igrejas não estão crescendo, em alguns lugares elas estão desidratando, e ninguém sofrendo por isso. É a mesmice, é a rotina, culto de manhã, culto de noite, culto quarta-feira e Zé Fini, acabou. Não convida uma pessoa para chegar, o sermão também é muito ruim, convida, os membros da igreja têm vergonha de convidar para ouvir, porque o sermão do pastor está muito ruim. Você sabia disso, que tem ovelha que tem vergonha de convidar alguém para ir? Pastores que não crescem, pastores que não estudam, pastores que não se atualizam, pastores que moram na cidade há décadas e não conhecem a cidade onde moram, não sabe quantos habitantes tem, não conhece o mercado, não conhece o comércio, não conhece as indústrias, não visita os comércios da cidade, ele é anônimo na cidade. Eu fico impressionado com Paulo, por exemplo. Paulo passou 3 anos em Éfeso. Éfeso era uma cidade cosmopolita, com mais de 300 mil habitantes, hospedavam das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo ficou lá 3 anos, a idolatria recuou, a feitiçaria recuou, a palavra de Deus prevaleceu, e a igreja experimentou um grande avivamento, sem televisão, sem rádio, sem Bíblia impressa, sem folheto, sem internet, sem telefone celular, sem zap zap. Você precisa amar a sua cidade, você não pode morar na saudade. Se Deus mandou você para uma cidade, ame a cidade, mergulhe na cidade, conheça a população, conheça a cultura, conheça a história, conheça o comércio, conheça a indústria, visite os supermercados, visite as farmácias, visite as lojas, torna-se a pessoa conhecida nas escolas, lá para o prefeito, lá para a Câmara de Vereadores, lá para o juiz da cidade. Você precisa ser este grande elo de contato na cidade que Deus colocou você. Você precisa ser a pessoa mais influente talvez da cidade, você precisa ser o pastor da cidade. Eu tive, professor Wilson, 2 experiências tristes há pouco tempo, 2 igrejas que fui pregar. Eu fui pastor na AMAN, e o próprio pastor da igreja, que já era um senhor, já quase em fase de jubilação, um homem experiente, no caminho foi dizendo para mim assim: eu detesto igreja grande. Aí eu já botei os 2 pés para trás, porque o cara, como disse que ele não gosta de igreja grande, ele está me passando uma mensagem, que ele não gosta de que a igreja cresça, porque se a igreja vai crescer, ela vai ser grande. É triste você escutar um negócio desse. Eu não gosto que a igreja cresça não, porque senão eu vou perder o controle, eu não vou saber mais o nome de todo mundo. Tem gente na igreja que tem o lugar cativo dele. Se alguém, de quem sentar no lugarzinho que ele senta domingo após domingo, é uma briga. É igual idiota, veja, nem entra, nem deixa ninguém entrar. Aí quando eu chego, pastor Naaman, nessa dita igreja, que o cara não gostava de igreja grande, o pessoal foi convidado, o pessoal foi, estava lotada a igreja.
ele abre o culto da seguinte maneira: se você está aqui hoje para ouvir o pastor Hernandes, você está em pecado e você deve voltar para sua casa. Assim ele abriu o culto. E eu queria me enterrar na cadeira, Deus me fazer igual o pessoal lá do Abirão, abriu um buraco e eu caí. Falei, meu Deus, se eu sou visitante uma hora dessa, qual seria a minha reação? Talvez as pessoas não saíram por educação, mas eu tenho certeza que ela deve ter dito, eu nunca mais volto aqui. Aí está explicado porque que não gosta de igreja que cresça. Não vai crescer mesmo não, com essa mentalidade não vai mesmo não. O peixe pulou dentro da rede dele e jogou o peixe fora. Aí eu fui em outra igreja, também a igreja estava lotada, e aí na volta um presbítero falou, eu vou levar o senhor para casa, me levou, e aí eu no caminho fui conversando com ele, e aí como é que é a igreja, como é que é a dinâmica, como é que está, não pastor, nossa igreja, domingo de manhã tem uma presença boa, domingo à noite não vai quase ninguém, na semana então, meia dúzia, gato pingado. Aí eu perguntei para ele assim, mas por que domingo à noite não vai quase ninguém? Porque a cidade é pequena, não tem trânsito, não tem violência. Por quê? Lá, pastor, porque o nosso pastor repete o sermão que pregou de manhã à noite. Aí ninguém tem vontade de voltar para escutar o mesmo sermão. Falei, mas por que repete o sermão? Ele respondeu com honestidade, o nosso pastor não dá conta de preparar 2 sermões na semana não, dá não. Falei, não dá não? Pronto, então tá bom. Pergunta se o presbítero estava sofrendo. Não estava. Pergunta se o pastor estava sofrendo, também não estava. Aí você fica desesperado. Porque se você olha o mercado aí fora, os caras estão ralando. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, o vendedor, o comerciante, o comerciário, ele está ralando, ele está buscando alternativas, e o cara que tem a melhor mensagem do mundo, diz que não é possível fazer 2 sermões na semana, e a igreja está vazia no domingo à noite, porque não aguenta escutar, de repente o sermão também é até ruim de manhã, não aguenta escutar o mesmo sermão à noite, o cara sabe o problema, tem a solução do problema, e não age para resolver o problema. Então, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, não se acomode não, não se acomode. Eu tenho hora que eu tomo alguns sustos, porque eu já estou 60, fiz 68 há poucos dias, tem hora que eu tomo um susto na mão, porque a cabeça está boa, mas o corpo não acompanha, mas eu tenho a minha cabeça de 18, eu quero fazer como se eu tivesse 18, é claro que varia de pessoa a pessoa, eu escuto às vezes, alguém diz assim, rapaz, quando eu prego um sermão, é como se eu estivesse trabalhando na enxada 8 horas, eu falei, que é isso, é mesmo? Eu me sinto do contrário, eu posso estar cansado, eu prego, parece que eu dormi uma noite, 8 horas, eu me remoço, é claro que daqui a pouco a pilha acaba também, mas naquela hora eu estou muito animado, estou muito entusiasmado, porque se você não estiver animado, varão, como é que você vai animar os outros? Então, estudante de teologia, gente, tem que ser animado. Você é professor de escola bíblica, animado. Você cuida da classe de crianças, animado. Você prega na congregação da sua igreja, animado. Olha, outra coisa, você tem que pregar para 5 pessoas com a mesma motivação que você estivesse pregando uma cruzada. Eu sempre cuidei disso, o culto da semana, meio da semana, eu dava um conteúdo melhor que o domingo, porque esse pessoal para vir, ele já vem no meio da semana, você tem que dar um conteúdo bom para ele, sabe por quê? As nossas ovelhas podem ser até analfabetas, mas tolas elas não são, todo mundo sabe se o cara preparou para pregar ou não preparou, não adianta você fazer uma devocionalzinha lá, assim, água com açúcar, dar uma sapecada ali de qualquer jeito, as pessoas sabem, se você investiu, se você preparou, e a Bíblia diz que nós precisamos ser obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Então não seja relapso, não seja descuidado, não seja acomodado, faça com excelência, faça com zelo, faça para a glória de Deus. Mas outro princípio, outra coisa,
Oitavo lugar. Esse é complexo, hein? O desafio de pregar os absolutos de Deus numa sociedade rendida ao relativismo. Irmãos, o mundo hoje está muito confuso. Porque hoje não se trata mais de tolerância ao erro. Se trata hoje de inversão de valores. Luz ficou trevas, trevas virou luz. O amargo virou doce, o doce virou amargo. As pessoas hoje aplaudem aquilo que elas deveriam ter vergonha. E falar o certo hoje é radicalismo. É intolerância. Já estão chamando até de discurso de ódio. O problema, irmãos, que nós não vivemos pela ditadura do relativismo, nós vivemos pelos absolutos da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é atual, que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, que não precisa ser atualizada, nem ressignificada. Ela não foi, ela é a palavra de Deus. E é por isso que eu sou tão apaixonado pela pregação expositiva, e hoje eu não estou seguindo esse exemplo, que não é uma palestra, não é um sermão. É que quando você prega a palavra de Deus, você tem da parte do próprio Deus a promessa de que ela não vai voltar vazia. Ela tem vida em si mesma. Não importa o que a sociedade faz, não importa se mudou a cosmovisão da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, nós temos uma única regra de fé e prática, é a palavra de Deus, e a ordem é prega a palavra, prega a palavra. Você vai ser sempre oportuno, sempre atual, enfrentando essa cultura de ideologias perversas, que atacam os fundamentos da família, que apoiam ideologias que defendem o aborto, ideologia de gênero, drogas, e por aí vai. E por aí vai. Temos o desafio de permanecermos fiéis, pregando a palavra de Deus. Penúltimo lugar. O desafio de mudar os métodos sem mudar a essência do Evangelho. Eu vejo muita gente confundindo isso hoje. Nós sempre fizemos assim, meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim, espero que meu filho faça assim. E ele não está falando do conteúdo, ele está falando da metodologia. Métodos mudam, o conteúdo jamais. O que foi bom para os meus avós como método, não é bom para mim mais hoje. Porque confundir método com conteúdo, com essência, é cometer um equívoco terrivelmente perigoso. Hoje nós estamos na época das mídias. Às vezes eu converso com gente instruída. Eu estava conversando com um doutor de muita projeção coreano, sul-coreano, e ele diz, não, eu discordo de transmitir o culto ao vivo. Eu falei, por quê? Ele diz, porque nós vamos desestimular as pessoas a irem para a igreja. Eu falei, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Eu não estou transmitindo o culto ao vivo pensando na minha comunidade. Eu tenho janelas abertas para o mundo. Enquanto você está transmitindo, você às vezes está alcançando mais de 100 nações. Se eu fosse começar o meu pastorado hoje, eu investiria numa boa qualidade de som, numa boa captação de imagem, numa boa plataforma de transmissão. Eu acho que é até um crime de mordomia cristã, hoje nós nos limitarmos apenas a 4 paredes, se podemos falar para o mundo todo. Mas escuto pastores, líderes dizendo o seguinte, eu não uso mídia, eu não gosto de mídia, isso é um perigo.
Eu não estou dizendo que não possa ser, mas por favor me permita dizer isso. Mídia não é para você responder às pessoas, não é para você discutir com seus críticos, não é para você zapear lá e olhar tudo que aparece lá, porque tem coisa ruim demais da conta. Mas você tem uma mensagem, e você entrega essa mensagem. É pista única. Agora eu posso lhes garantir uma coisa, irmãos, não há ferramenta mais poderosa do que esta, das mídias sociais na nossa atualidade. Elas estão hoje para aquilo que a imprensa estava em 1450, quando Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. O que deu celeridade e asas às doutrinas da reforma foi a imprensa. E hoje nós estamos alcançando mais de 100 nações. Agora, dá trabalho. É preciso produzir conteúdo. Quem não gosta de trabalhar não vai funcionar mesmo, que requer esforço, perseverança, intencionalidade, trabalho efetivo todo dia. Mas eu vou lhes dizer que os resultados são maravilhosos. Então não é porque os nossos antepassados não usaram isso que eu não vou usar. Não, eu vou usar, porque eu vivo nessa geração, eu vivo nessa época, é nesse tempo. E como os filhos de Issacar, eu preciso ser entendedor da minha época. Eu não preciso estar lá atrás, não, eu tenho que estar na frente. As empresas estão usando isso aí para o bem, e eu vou usar também. IA é um problema se você não souber usar. Se você souber usar, é uma ferramenta, louvado seja Deus. Se alguém tomou o rumo errado, vai ter consequência para ele. Você vai escolher fazer certo. E não é esta ou aquela ferramenta, não. É esta e aquela. Você vai estar no Facebook, você está no Instagram, você está no YouTube, você vai estar no TikTok, você vai estar no Kawaii, você vai estar em todas as plataformas com um único propósito: levar a gloriosa mensagem do Evangelho para a salvação de todo o que crê. Então, o Evangelho é o mesmo, nunca mudou, jamais mudará, mas o método de apresentá-lo pode mudar, você tem que se adaptar ao seu tempo e à sua época. Pois bem, dito isto, vamos ao último ponto, 10º ponto, o desafio de ser cheio do Espírito Santo constantemente. Quando o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei aí é diferente de João 2, quando Jesus disse para os garçons, enchei d'água as talhas. Lá em João 2, enchei d'água as talhas, era uma ordem que deveria ser cumprida ali, e nunca mais cumprir de novo, era só para aquele momento. Aqui não, Efésios 5, enchei-vos, continuai-vos enchendo, e sendo cheios, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, sempre e sempre e sempre. Ou seja, a plenitude de ontem não serve para hoje. E aí, amados, é importante entender o que um metodista piedoso do século XIX, E.M. Bounds, disse. Nós estamos à procura de melhores métodos, e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. O que levou o Dr. Mark Lloyd Jones, o mais influente pastor do século passado, pregação é lógica em fogo, que brota de um homem que está em chamas. Lutero disse que sermão sem unção endurece o coração. João Wesley dizia para os seus alunos, meus filhos, botam fogo no seu sermão, ou botam o seu sermão no fogo.
A mulher de Sarepta disse para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Professor Wilson, isso me faz tremer os joelhos até hoje, porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Uma pessoa chega e prega uma verdade, acontece nada. A outra chega e prega a mesma verdade, e os corações se derretem. E por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Quando eu cheguei para o seminário em 1978, o nosso manual de teologia sistemática de Luiz Berkoff, não tinha em língua portuguesa ainda, só em espanhol. Hoje, nós já temos as melhores obras de teologia sistemática do mundo, no nosso vernáculo, nossa língua, em português. Os maiores e melhores sermões pregados na história, sermões de João Crisóstomo, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de Martinho Lutero, sermões de John Owen, Richard Baxter, de John Wesley, George Whitefield, sermões de Billy Graham, sermões de Mark Lloyd Jones, estão disponíveis. Sermões que Deus usou, como Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, tudo na nossa língua portuguesa. Agora, se nós pegarmos um desses sermões e o pregarmos ipsis verbis, literalmente, os resultados não serão mais os mesmos. E por que não? É porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então, o desafio que eu faço para vocês, estudantes de teologia, vocês que estão nos acompanhando virtualmente, não abram mão de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você pode ser o estudante mais erudito, você pode andar com muita desenvoltura pelos corredores do saber teológico. Se você não tiver unção do Espírito Santo, óleo fresco sobre a sua cabeça, seus lábios serão lábios de barro, e suas palavras não produzirão vida. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos inflame, que Deus nos aqueça, que Deus nos levante nesta geração, para ganharmos esta geração. Porque se nós falharmos em ganhar essa geração, nessa geração, nós teremos falhado rotundamente, irreparavelmente. Parabéns pela escola, parabéns, professor Wilson, pelo investimento, parabéns, professor Naaman, pelo seu zelo, pelo ensino teológico, parabéns por todos quantos estão fazendo e hão de fazer este curso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.